Shalom, ou a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano, nessa sessão de vídeos falando sobre princípios. Infelizmente, a teologia cristã ensina de uma forma muito errada a todas as pessoas, ensinam as pessoas a desobedecerem a Deus. Ensinam as pessoas a viverem fora dos mandamentos do Senhor. E a palavra de Deus diz claramente, Jesus disse claramente que, ainda que os céus e a terra passem, nenhum tio da lei será tirado. Então, nós temos vídeos anteriores que você pode ver, nós explicamos ali sobre o que Jesus realmente aboliu. Jesus não aboliu lei, Jesus não infringiu lei, Jesus não quebrou sábado. Isso daí é uma grande mentira e, na verdade, é uma heresia. Mas Jesus, ele aboliu sim os mandamentos na forma de ordenanças, aquilo que os homens criaram, né? Os homens criaram a separação dos gentios, para os gentios não se aproximar de Deus. Isso Jesus, ele derrubou. Mas na lei de Deus, nada foi mudado. Hoje, se Jesus fosse quebrar hoje os paradigmas aí, hoje fosse quebrar esses mandamentos na lei de homens, se a gente levar uma referência a isso, creio eu, aí estou dando minha opinião pessoal, eu creio que Jesus quebraria as ordenanças na forma de graça. Seria-se como há 2000 anos atrás, quando Yeshua veio ensinando os judeus, hoje Jesus viesse, por exemplo, ensinar os cristãos a voltarem para o sábado, a voltarem a observarem as festas das primícias, as festas de tabernáculos, a voltarem a obedecer os mandamentos de Deus. Então, seria esse conjunto de regras que os homens criaram. Então, seria como se Jesus viesse ensinar, olha, não é assim. Só que ele não vai vir, ele já deixou a luz. A luz é a palavra de Deus, a luz do mundo. Ele deixou pessoas que conhecem a palavra, ele deixou tanto judeus como não judeus que creem na palavra de Deus ensinando. Tá? A profecia diz que ele vai voltar. E como nós dissemos no vídeo passado, quando, pois, vier o Filho do Homem, encontrará emuná na terra? Porque fé, pessoas que acreditam que Deus existe, vai ter muitas. Como em Mateus 7. Senhor, em teu nome expulsei demônios. Para expulsar demônios, tem que ter fé. Senhor, em teu nome eu profetizei. Para profetizar tem que ter fé. Senhor, em teu nome eu fiz muitos milagres. Para fazer milagres tem que ter fé. Então Jesus disse que dirá a essas pessoas: apartai-vos de mim, vós que praticais a anomia na sua Bíblia. Iniquidade, está errada a tradução da sua Bíblia, ela não está completa, melhor dizendo, ela está mal traduzida, ela está pobre, uma tradução pobre. A palavra original é anomia, ok? Então, o que é anomia? É falta de lei. Apartai-vos de mim, vocês que não têm lei, vocês que não observaram a lei, vocês que não tiveram aí, eu estou acrescentando, não tiveram emuná, né? A fé seguida das obras. Então, Jesus vai voltar. Ele vai encontrar essa fé na terra? Ou vai encontrar um monte de gente, um monte de cristão vivendo, como tinha um monte de judeus vivendo? A sua vontade na sombra dos profetas, na sombra dos líderes religiosos. Ok? E aí, falando nessa situação de Jesus voltar, vamos falar sobre a vinda de Jesus e o ensinamento. O princípio, né? O foco aqui é sempre o princípio. Ora, se Jesus veio mudar tudo o que Deus tinha feito, que não veio, mas vamos, né, se a gente considerar o que a teologia ensina, ora, se ele veio mudar tudo, ele fez tudo novo. Aí chega um intérprete da lei, uma pessoa que conhecia a lei, que interpretava a lei, e essa pessoa chega até Jesus, ou chega até Yeshua, e pergunta, faz a seguinte pergunta para ele. Veja, acompanhe comigo aqui. Lucas 10, versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou junto, perdão, e eis
que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Muito bem. Então, um homem, um intérprete da lei, uma pessoa que lia as escrituras, tinha acesso às escrituras sagradas, até então o antigo, né, que chamam de Antigo Testamento, sempre entre aspas. Então, eles tinham ali o Antigo Testamento, os rolos da Torá, a Torá, os 5 livros, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, mais os profetas, e eles estudavam ali, interpretavam a lei e passavam para o povo, né? Ensinava o povo. E aí, este homem quer pôr Jesus à prova. E ele pergunta: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ora, pergunte para você mesmo, com base na teologia que você acompanha, na forma como você, de acordo com os ensinamentos que você recebe, o que precisa para ser salvo? Tecnicamente, na teologia cristã, é levantar a mão e aceitar Jesus. Tecnicamente, levanta a mão, aceita Jesus, seu pecado estão perdoado. É isso que a teologia ensina. Há algumas coisinhas, um perdão, uma coisa ou outra também, é óbvio, mas tecnicamente é isso. É aceitar Yeshua, se arrepender, e aí se arrepender do quê? Primeira coisa que o cristão tem que se arrepender é de ter abandonado a lei. Esse arrependimento ninguém ensina. Mas vamos lá, e eu vou te provar isso agora. Então, veja só, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus, olha, se a lei não existisse mais, que Jesus deveria ter dito? Olha, crê em mim, se batiza e você vai dar salvo. Não seria isso? Vamos ver a resposta que Jesus deu. Então, lendo de novo, ó, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou. Um costume muito interessante dos judeus é esse também. Respondeu a pergunta com outra pergunta. Eu acho isso muito válido, porque às vezes você faz uma pergunta que você já sabe a resposta. Isso acontece muito. As pessoas andam de sinagoga em sinagoga, de igreja em igreja, de ministério em ministério, procurando um pastor, um rabino, um padre que fale aquilo que ela quer ouvir. A pessoa anda quilômetros e às vezes até consegue encontrar uma igreja que prega aquilo que ela quer ouvir. Então, quando esse homem perguntou, o Jesus, eu creio que ele já foi ali no princípio. Veja que a resposta de Jesus, ela é no princípio. Olha o que ele diz. Veja que interessante. Então Jesus já perguntou. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Olha só o que interessante. Jesus pergunta. Aquele homem pergunta para Jesus: Mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Aí Jesus pergunta para ele: o que está escrito na lei? Como você interpreta? Então ele pergunta para aquele: como que você interpreta? Afinal de contas, você é o intérprete da lei, não é? Então, como que você interpreta? O que está escrito aonde? Na lei. Aí eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, se a lei não fosse observada, por que Jesus perguntou para ele da lei? Mas vamos prosseguir. Como interpretas? A isto respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha só. Aquele homem, ele sabia o que precisava. Jesus falou: o que as escrituras falam para você ser salvo? Voltou para o princípio. Primeiro mandamento, ele já foi lá no primeiro mandamento e no segundo. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. E amarás o Senhor teu Deus com todo aquele complemento. Amarás com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Se você amar a Deus assim, você não vai aceitar
abandonar os mandamentos do Senhor. Você não vai aceitar trocar o dia santo do Senhor. Você não vai aceitar trocar as festas do Senhor. Porque você ama Deus. Agora, se você não ama a Deus, você vai trocar tudo isso. Estou sendo um pouco duro, mas é verdade. Vamos para o princípio. Jesus foi para o princípio. Por que com você vai ser diferente? Se Jesus mudou, o princípio já era, agora é um novo princípio, ele teria dado uma outra resposta. Mas ele mandou naquele homem no princípio, no primeiro mandamento. E olha só. Então aquele homem respondeu. E aí Jesus disse, olha, versículo 28. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente. Respondeu corretamente. É isso que precisa. Está aí a resposta. Para salvação, você precisa de amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. E por que muitos têm amado a Deus de acordo com o entendimento da teologia cristã? Abandonando o sábado, abandonando a festa, abandonando tudo. Falando que Deus não se importa mais com os mandamentos. Vamos voltar lá. E aí ele diz, olha, então Jesus ele disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Faz isso que você vai viver. E se não fizer? E se amar mais a teologia? E se amar mais os domingos? E se amar mais as festas pagãs? Não vive. Então, este é um caso muito interessante. Por quê? Porque Jesus ele já ensinou aquele homem, a resposta para aquele homem já estava dentro dele. Cabia a ele acatar ou não. E veja que Jesus ele não saiu da palavra. Este é o ensinamento. Então, o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina a amar a Deus. Agora nós vamos ver o que a igreja... Agora eu te pergunto, o que a igreja tem que ensinar para o novo convertido? Tem que ensinar os princípios. Veja o que diz lá em Provérbios 4. Veja só. Ouve, filhos, a instrução do pai. E estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Este é um princípio. Um pai ensinando ao filho. Aqui também já tem uma falha muito grande da teologia cristã. É um chatice falar sobre isso, mas tem que falar. Há uma falha muito grande da teologia cristã na tradução. Porque se você olhar aqui, olha só o título que deram. Né? O título aqui foi realmente do homem mesmo, não está na Bíblia. Exortação paternal. Não deixa de ser. Só que, ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro único diante de minha mãe. Então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras. Essas minhas aqui, pode ver que está um pouquinho mais branca, é porque não tem no original hebraico. Então, retenha no coração as palavras, guarda os meus. Os meus não tem. No hebraico não existe meu. Este verbo não existe. Isso já foi lógico que é proposital. Deus fez nós para sermos servos, para nós ajudarmos o outro, não nos colocarmos como melhor que ninguém. Então não é meu. Não existe esse verbo. E aqui, traduzido como aos meus ensinamentos. É como se fosse assim, esse ensinamento foi de um pai para um filho. Ele está dizendo aqui que, olha, guarda os ensinamentos, não o meu ensinamento, os ensinamentos, a instrução, a Torá. Veja só. Então ele diz, eu guardo os meus não tem isso aqui, não é. Então, olha, retenha o coração, as palavras e guarda os mandamentos. Guarda, não é os meus mandamentos, guarda as mitzvah.
Ou seja, preceito, mandamento de Deus. Mandamento, código de sabedoria. Então está dizendo, filho meu, guarda as mitzvah, guarda os mandamentos, guarda os ensinamentos de Deus e vive. Adquire sabedoria, adquire entendimento. Lembra? Guarda, conhecer, amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento. Olha o entendimento aqui. Olha o princípio aqui. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, amar a Deus de todo o teu entendimento, e não te esqueça das palavras, da minha não existe, das palavras da boca. E não te esqueça das palavras da boca, nem delas te aparte. Não desampares, não abandone a sabedoria, e ela guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio, olha o princípio aqui. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Ok? Está falando para você adquirir entendimento e abraçar o entendimento. O entendimento, a sabedoria, a palavra de Deus. Esse é o princípio. Então, o princípio para você conhecer a Deus, o princípio para a salvação, é você guardar os mandamentos de Deus. Ah, é só para o Antigo Testamento. Não é não. Para finalizar agora, eu fecho aqui com Isaías 56, para você ver que isso é para estrangeiros também. Veja aqui, ó. Isaías 56. Veja o que diz aqui a palavra. Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça. No vídeo anterior falamos da justiça, do juiz iníquo. Nós temos hoje muitos juízes iníquos. Pastores que pregam contra a lei de Deus. E as pessoas que querem ser justas ficam batendo na porta e não encontram. Não encontram a justiça. Então está aqui, olha. Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazer justiça. Porque a minha salvação está prestes a vir. E a minha justiça prestes a manifestar-se. Aqui Isaías está falando do Messias, Jesus que ele estaria por vir. Está falando sobre a vida do Messias. Agora veja como que vem. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco digo eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial. E um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome de filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aqui está falando para os eunucos. Agora vamos aos estrangeiros, os romanos, lá atrás, os brasileiros, os japoneses, o chinês, o coreano, o africano, aqueles que quiserem falar, não, eu quero fazer parte, guardar a lei de Deus. Eu quero amar esse Deus. Eu quero fazer o que Jesus, ó, o coreano abre a Bíblia lá, e ele lê lá, Jesus falando que o que eu devo fazer para ser salvo? Guarda os mandamentos. Ok? Então, para essa pessoa, o estrangeiro, veja o que diz aqui. Versículo 6. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para o amarem, amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, para o amarem, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servir e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. De que modo eu posso ser servo do Senhor? Está aqui. Se achegando ao Senhor para o servir e o amarem e para amarem o nome do Senhor. Deste modo, sendo servos seus. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança.
Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aí está o princípio da salvação. Todos que amam, se aproximam, os estrangeiros, eu, você, nos aproximamos do Senhor, amamos o Senhor, guardamos os seus sábados, não profanamos, não. O que é profanar? Tornar comum. Não faço do sábado um dia comum, como a igreja cristã faz, mas eu abraço o sábado, eu abraço o Senhor, abraço a lei do Senhor. Então, aí o versículo muito citado pela igreja cristã. Provavelmente você já ouviu falar isso aí quase sempre. A minha casa será chamada a casa de oração. Quantos pastores pregam isso? Agora, quantos pastores pregam os versículos anteriores, que é para guardar o sábado? Não lê. A maioria não lê. E quando lê, passa batido. Mas dificilmente lê. Ó, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Lê o versículo anterior, que é para aqueles que guardam o sábado e abraçam a lei de Deus. Este é o princípio. Amém? Deus te abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach.